Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Jaqueline Dias Cabral Teixeira. Ela é bacharel em jornalismo e em relações públicas. Ela é carioca, mora lá no Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto baseado no livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 a 21, chamado Não Podemos Deixar de Falar. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E essas meditações são feitas aonde? Baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como foi a irmã Jaqueline Teixeira que escreveu e não fui eu, o que é que eu vou fazer? Ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse devocional. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que faça-nos entender aquilo que Tu tens para nos ensinar e que nós, quando aprendemos, que a gente possa realmente colocar em prática, né? Que a gente não seja só ouvinte da Tua palavra, mas que a gente a coloque em ação. Obrigada, Senhor, por esse momento, pela liberdade que temos de usar a Sua Bíblia e falar do Teu amor. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então tá. Não podemos deixar de falar. Vamos lá para Atos 4, quando Pedro e João estão diante do conselho de líderes. Então são 21 versículos. Acho que seria bom se você acompanhasse aí na sua Bíblia, para não ficar muito maçante, né? Então diz assim, Pedro e João estão diante do conselho de líderes. Então, enquanto eles falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. E só um parênteses aqui, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e o interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios de Espírito Santo, Pedro lhes respondeu, autoridades e líderes do povo. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, pelo qual podemos ser salvos, devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não haviam nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que eles realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então, chamaram de volta Pedro e João e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês ou a eles? Ou a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os homens, os membros do conselho, fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo, nem sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido.
pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Bem, irmãos, então o nosso texto aqui diz que a gente não pode deixar de falar. É o que fala aqui no manancial, né? E a irmã Jaqueline Teixeira, ele escolheu o versículo 20 para ser o versículo-chave, que diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vê que Pedro e João, eles encaram de frente a perseguição por pregar o evangelho. Eles não estão nem aí, eles vão e falam do amor de Deus. Mesmo sendo intimidados, mesmo sendo acusados, mesmo indo para a prisão, porque aqueles homens lá eram homens muito importantes naquela cidade, né? Eles eram o top da religião. E eles confrontaram aqueles homens, porque eles foram firmes, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que a gente viu e daquilo que a gente ouviu. Por quê? Porque Pedro e João, eles estavam convictos de que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, não poderia ser contido. Mesmo que houvesse a maior pressão no mundo, eles não deixariam de falar. Eles tinham certeza disso, eles estavam certos disso. Então, nenhum coração deve ser privado de conhecer a salvação que é em Jesus Cristo. E eles sabiam disso, eles receberam a salvação. E eles não queriam que ninguém ficasse sem. Por isso eles faziam questão de falar. E você? Você já se sentiu envergonhado e desistiu de falar de Jesus publicamente, porque ficou numa situação meio assim, sem graça, né? Será que você já se sentiu desprezado, assim, com medo de ser desprezado, ou de ser excluído, de seus colegas, seus amigos, seus parentes falarem: ih, que chato, hein, que chata? Você já perdeu a ocasião em que você poderia espalhar o amor de Deus, mas estava inseguro? Isso pode acontecer, não é? Mas assim, os discípulos nos ensinam aqui que a gente tem que fazer uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos que fazer uma escolha. A despeito de qualquer reação negativa contrária à sua fé, você tem que se posicionar e se declarar cristão e falar do amor de Jesus Cristo. Ainda mais hoje em dia, né, que fica difícil de a gente saber quem é cristão, quem é que segue Jesus. Porque todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que segue a Jesus, né? Assim, como os irmãos sabem, eu trabalho numa instituição onde há adolescentes que tiveram problemas com a lei, não eram menores infratores e foram apreendidos. Aí quando você pergunta: você tem religião? Ele fala assim: eu sou crente. Todos eles, a maioria. Há uns anos atrás, eles não diziam isso, mas hoje todos são crentes. É impressionante. Então, assim, nós temos que nos destacar, né? As pessoas têm que ver que nós seguimos a Jesus realmente. Agora, se a gente não lê a Bíblia, não tem conexão com o Senhor, não faz oração, não procura santidade, obviamente que também não é só uma questão de vergonha. A gente vai ficar inseguro de falar a palavra, porque pode ser que alguém pergunte alguma coisa que a gente não saiba responder, né? Tem uma irmã que diz assim: eu acho tão bonito quando a pessoa decora versículos, sabe, né, onde achar cada coisa na Bíblia. É importante sim decorar versículos. Inclusive o nosso pastor Joel, ele todo domingo ele dá um versículo pra gente decorar. E assim, não é fácil. Mas assim, o importante é que nós saibamos a palavra de Deus. Mesmo que não saibamos de cor e salteado, o importante é que nós saibamos, que nós leiamos a palavra, para que a gente possa responder quando formos chamados a responder sobre a nossa fé, né? Então, mesmo que qualquer pessoa faça qualquer reação negativa, não deixe de se posicionar. Não tem razão para você se omitir, não tem razão para você se esconder. A gente não pode esconder uma luz num lugar assim, como diz a palavra, né? Lá em Mateus 5,15. Vou ler com os irmãos. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu.
Então está em Mateus 4, 14, não, 15 e 16. Ó, Mateus 5, 15 e 16. Então a gente não pode acender a luz e enfiar debaixo de um cesto, né? A luz tem que brilhar. E especialmente porque a nossa luz é a luz de Jesus. Então sempre que você tiver uma oportunidade, mesmo que seja pequena, você tem que brilhar a luz de Jesus. Tem uma senhora na minha igreja que eu amo muito, minha irmã muito amada, que ela diz assim, que ela foi comprar peixe, na hora ali ela já fala de Jesus, ela não perde uma oportunidade. Eu nunca esqueci isso que ela fala, que ela me contou, né? Que na hora lá que o peixeiro falou assim, o peso, não sei direito qual que era a situação, se era a questão do peso ou do troco. Aí ela falou, não, eu sou de Jesus, eu não roubo nem no peso, nem no troco, porque eu sou de Jesus. E falou de Jesus naquele momento. Então, às vezes parece que não tem uma ocasião de falar, só fui comprar peixe, né? Não tem nem como falar. Mas ela arrumou um jeitinho de falar. Então, é isso que nós temos que falar. Então, tudo que você fizer, por onde você passar, transborde o amor de Deus, né? Que as pessoas olhem para você e vejam que em você há a luz de Jesus. Assuma a sua identidade, né? De cristão, de filho de Deus, daquele que foi salvo. Não brinca de agente secreto de Jesus, não, porque como o nosso pastor Wesley sempre diz, a gente não pode brincar de ser cristão, porque o diabo, o Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser inimigo. Ele está sempre atento. Então a gente não pode deixar de levar a sério aquilo que o Senhor nos traz na palavra, né? Então a gente tem que assumir a nossa identidade, porque além de pessoas roubar ou perseguir, tem muito coração que está clamando por Jesus Cristo, que está perdido na escuridão, como uma terra seca que precisa de chuva. Então o mundo precisa da gente. A gente não pode se fazer de louco, porque o mundo precisa de nós. E a gente não pode deixar de falar. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Encha-se do Espírito Santo para propagar a mensagem de Jesus. Eu me despeço aqui com meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece um laço. E irmãos, olha só. Agora, em 2022, eu quero que o irmão creia que todos aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E, obviamente, com as forças renovadas, a gente não vai deixar de falar do amor de Jesus. Ok? Bom, então eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.